Esse é um vídeo para complementar o vídeo anterior, mostrando mais algumas coisas que eu uso para me planejar, para me organizar, caderninhos de leituras e tudo mais. Então é só ficar aí e assistir. Eu vou deixar na descrição o link pro vídeo passado, onde eu falei sobre a minha organização de leituras, mas eu não falei desse meu caderninho aqui, onde eu também anoto muitas coisas referentes à leitura, né? Então aqui, por exemplo, tem a minha lista dos lidos em 2021, eu anoto as metas de leitura, né? Ou seja, são os livros que eu tenho em casa e ainda não li, tem livros que eu quero reler. Aí eu comecei a anotar de onde é que vieram os livros, né? Recebidos das editoras. E uma outra coisa que eu fiz, faz bastante tempo que eu fiz isso aqui, foi no ano passado, que é anotar os livros que eu tenho dos mesmos temas, né? Então, por exemplo, História das Mulheres e Feminismos. Então, eu anoto os livros que eu tenho sobre isso. Aliás, eu acho até que tá desatualizado. Aí tem da Susan Sontag também, que é minha autora preferida. A autora Guman, que é um autor que eu gosto muito. Isso é só os livros que eu tenho em casa, tá? Por isso que não tem o resto da obra dos autores. Aí, História e Humanas, que são textos, livros, tem alguns que são só capítulos. Tem vários que eu só li alguns capítulos e não li o livro inteiro, então não tá marcado, né? Mas eu gosto de ter esse controle aqui. E tá... Provavelmente ainda preciso botar mais coisas. Deixei um espaço aqui que eu acho que vai vir mais, né? Os russos ou leste europeu, né? Que eu tenho em casa ainda pra ler. Aí eu adicionei também de gregos, né? Que no momento a única coisa que tá na minha lista é Héracles. E por fim tem também a lista dos lidos desse ano, né? Que ainda tá incompleta, claro, porque o ano ainda não acabou. E aqui tem algumas coisas que eu anotava das aulas, não coloquei tudo aqui, inclusive esqueci de marcar aqui, por exemplo. Controle de treinos, enfim, aí já vai outras coisas que não são necessariamente sobre leitura. No mais, e só pra aproveitar esse gancho, eu gosto muito dos produtos da Design de Lua. Eu sempre recomendo porque eu amo, eu comprei lá desde as primeiras edições. Essa aí é a Today's List, que é a especial do Dia dos Namorados, mas elas estão sempre fazendo produtinhos maravilhosos, eu sou muito fã. E eu tenho um cupom de 10% de desconto, é NAT10, tá na descrição. Esse aqui é meu combo de organização da Design de Lua. Eu tô com as versões antigas ainda. Essa aqui é a Today's List antiga. Essa foi a especial de Dia dos Namorados, que é a coisa mais fofa. Esse era o calendário antigo, né, o This Month. E esse aqui é o atual. E aí tem também o semanal, que é o This Week. E eu amo muito, eu uso horrores isso aqui. Vou colocando os meus compromissos. E hoje eu já vou fazer o meu calendário de novembro, porque tá quase acabando o mês de outubro. E eu acho que eu vou usar esse aqui, que é o novo, pra postagens, questões do Instagram, enfim. Eu nunca fiz isso de organizar, mas eu vou tentar pelo mês de novembro, vou ver como é que funciona pra mim isso aqui, já que eu tô de férias. Também posso usar pro TCC, enfim, vou ver como é que fica melhor. Geralmente eu já deixei tudo anotado no meu planner, então depois eu só transfiro do planner pro calendário mensal e depois pra cada semana. Chegou essa caixinha aqui da Contexto. Enquanto eu abro, eu vou falar um pouquinho, não sei se tá dando pra me ouvir bem, mas vamos tentar. Falar um pouquinho sobre essa questão das parcerias com as editoras, que eu sei que tem gente que tem curiosidade, assim, de como é que funciona. E eu vou dizer como é que é a da Contexto, tá? No início do ano, eu vou deixar na descrição o link desse site que eu vou mencionar agora, que é Coruja Geek, se não me engano, que é um site que posta notícias. Então, quando as editoras abrem esse espaço para as pessoas se inscreverem para serem parceiras, esse site, que é o Coruja Geek, posta lá. Eles têm uma aba do site que é só sobre isso. Então, tu consegue te inscrever para ser parceiro das editoras, né? Todas das quais eu participei, dessas seleções, era tipo, tu preenchia um formulário no Google Docs, colocava qual era o teu perfil, algumas faziam umas perguntas mais específicas. A maioria pergunta qual é o teu tipo de livro preferido, né? Tipo, tu gosta mais de clássicos, tu lê mais contemporâneos, tu lê mais poesia, enfim. Algumas têm modalidades diferentes de parcerias, tipo, a Companhia das Letras, tu pode ser do time de leitores, que é o meu caso, ou da parceria fixa, e são modalidades diferentes. Na parceria fixa, eu acho que eles escolhem os livros que eles querem, e eu, que sou do time de leitores, recebo os lançamentos. E aí, cada editora tem as suas regras, né? Por exemplo, da Companhia das Letras. Como eu sou desse time de leitores, e não da outra modalidade,
eu recebo os lançamentos, mas eu não sou obrigada a fazer post para todos os livros. Eu só faço post se eu quiser, enfim, mas eu mostro quando chega, né, claro. E o que eu tenho de combinado com a Contexto, que é essa daqui que chegou hoje, basicamente eu recebo os livros que eu escolho. Enfim, então cada parceria tem as suas características e para ser selecionado depende desse processo aí de seleção. Aí tu passa nesse processo e eles te avisam se tu foi aceito ou não na parceria. E aí, como eu tava falando, cada editora tem um tipo diferente, né, de acordo com os parceiros. E o que eu tenho de acordo com a Contexto, que é essa editora aqui, é que eu escolho todo mês os livros que eu quero receber em casa, só que daí eu me comprometo a fazer post sobre eles. Então, se eu pedir 2 livros, eu tenho que fazer post sobre esses 2 livros, sabe? Então, os que eu escolhi esse mês foram História das Relações de Gênero, porque o meu TCC é sobre isso e o catálogo da editora Contexto é muito bom para estudantes de humanas, principalmente de história. Me salvaram os livros deles em diversas ocasiões, principalmente quando eu tava tendo que dar aula nos estágios agora, nos últimos semestres. Então, assim, ó, amo. E o outro livro que eu pedi dessa vez foi 1964, que é um livro do Marcos Napolitano sobre a história da ditadura, né, do regime militar, civil-militar brasileiro. E esse livro aqui, eu já tinha lido diversos capítulos para um grupo de estudos que eu participei na faculdade. Então, meu professor falava muito bem desse livro. Então eu sei que ele é bom, sabe? Eu sei que é uma boa referência. Então eu posso indicar pra vocês também, até porque eu já li várias partes dele. Só que eu tinha lido, né, PDF, coisa da faculdade. E agora eu tenho ele em mãos. Então muito obrigada, editora Contexto. Eu vou colocar ali junto com os meus outros livros da Contexto. E também ia deixar anotado na minha planilha que eu recebi esses 2 esse mês. E, portanto, preciso fazer os posts, né?